E aí, meu povo? Meu nome é Amon e eu fui aprovado 5 vezes em medicina. Vim aqui contar minha trajetória. Muita gente pediu lá no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, ó, segue lá e se inscreve no canal, que eu vou estar postando muitas coisas aqui, muitas dicas sobre a minha trajetória, sobre coisas que eu fiz, coisas que eu errei durante esse tempo para chegar e ser aprovado 5 vezes em medicina. Cara, primeira coisa, eu vou começar do começo, literalmente. Quando eu peguei lá no ensino médio, no primeiro ano, e aí foi o primeiro erro. Eu sempre estudei em escola particular, sempre tive acesso a bons livros, a bons professores, mas no primeiro ano do ensino médio eu simplesmente não fiz nada. Né? Eu não fiz nem o Enem, não estudei direito, não levava a sério de que eu tinha um vestibular para fazer no final do ano, lá no terceiro ano e tal, eu não tava nem aí. Então, o primeiro ano não foi bem feito, mas eu sempre fui um aluno mediano, ou seja, eu nunca fiquei em recuperação, eu sempre passei por média e tudo mais, mas não era aquele aluno que se dedicava, que estudava todo dia, eu só estudava para as provas. Foi um grande erro que eu cometi. E quando foi no segundo ano, eu comecei a acordar assim, comecei a ver, eu tinha muitos professores que me desafiavam e tal, de instigar a pessoa a estudar. E eu, pô, vou começar a pegar aqui para estudar. E eu comecei a estudar, ter uma rotina, estudar todo dia, fazer simulado, levar a sério os simulados, a redação e tal. Beleza. Fiz a prova no segundo ano, mas apesar de ter estudado bem, minha nota no segundo ano não foi boa. E isso me chocou um pouco, porque eu estudei bem. Eu fiz 699. Tipo, mano, pra mim essa nota é alta, beleza, mas pro curso que eu queria, e principalmente pros meus amigos que fizeram a prova também, eles tiraram notas muito mais altas, acertaram questões que eu não acertei e eu fiquei em choque. E eu comecei a acordar, e quando fui pro terceiro ano, e aí foi aquela rotina do terceiro ano. Cheguei no terceiro ano, muito insano, querendo comer livro, querendo fazer muitas questões, muitas redações, muitas aulas. E aí vocês sabem, né? Aluno do terceiro ano tem muita aula, tinha muita aula, mas mesmo assim eu conseguia estudar. Eu chegava ao ponto de ter aula de manhã, de tarde, chegar em casa, dormir um pouquinho, meia hora para acordar e estudar. Então era uma coisa assim absurda e que esse foi um dos meus erros também. Eu prezava muito por quantidade e não por qualidade. Fazer 200 questões, 300 questões, mas às vezes não corrigia essas questões, não via a qualidade dessas questões. E aí foi um problema. Minha nota subiu muito. No segundo ano, 699. No terceiro ano, 765. Foi uma nota competitiva, era uma nota boa, eu subi muito, eu fiquei muito feliz por isso. Mas ainda não era o suficiente para passar. E eu comecei a criar vários hábitos durante o terceiro ano de aprender com os meus amigos. Meus amigos tinham um caderno que era um bisuário, aí eu fazia um bisuário também. Assistia às aulas, tentava debater as questões, debater o simulado. Então eu fui criando, no terceiro ano para mim foi mais do que rotina de estudo. Foi aprender a estudar sozinho e com quem era melhor que eu. Né? Isso era muito importante. Aí beleza. Fui pro cursinho, não passei. Fui pro cursinho, fui pra uma assessoria e tal. E na assessoria eu não tinha mais aulas, né? Tipo, eu tinha menos aulas do que o terceiro ano. Então o aluno do terceiro ano já leva um choque. Cara, não tenho tanta aula. Então eu não preciso passar pelas coisas depressa. Aí eu tenho um tempo para me aprofundar. E aí eu tinha um estudo muito de autoconhecimento. Eu comecei a me autoconhecer. As pessoas até brincavam, o Amon vai embora às 7 horas. Né, às 7 horas da noite, porque eu ia embora às 7 horas da noite. Eu começava a estudar cedo, tarde, e aí quando ia de noite, muita gente ficava até 10 lá nas cabines, e eu não ficava. E as pessoas ficavam falando, não sei o que, ele não estuda e tal. Mas, pra mim, cara, eu tinha muito autoconhecimento. Eu sabia o que é que eu tinha que fazer, por onde eu tinha que passar. Isso era muito positivo pra mim. E eu me autoconheci demais. Mas eu evolui pouco. Né? Eu saí de 665 para 772. Por quê? Porque e aí foi meu outro erro, eu negligenciei a redação. A redação poderia ter subido mais, mas como eu não fiz cursinho, eu não tinha uma pessoa certa para corrigir, não tinha esse suporte da redação pronta. Aí eu infelizmente não tive e foi um erro meu. Eu deveria ter buscado uma assessoria de redação e tudo mais, uma pessoa para corrigir, e eu simplesmente, eu sou bom e pronto, tirei 920 no outro, agora eu vou tirar 960. E não fui. Eu tirei 940, só que eu poderia ter tirado muito mais, porque eu escrevia bem e tudo mais, mas enfim, não foi bom a evolução por causa disso. E aí, quando foi no final do ano, eu falando com um amigo que morava em Fortaleza, ele era turma IT, inclusive o Matheus. Tamo junto aí, Matheus. Mandei uma mensagem pra ele, eu conversando com ele, falando sobre a nota e tudo, que eu não tinha gostado, que eu não ia passar.
Aí eu peguei e falei brincando, cara, imagina se eu fosse pro Aritsá. Aí o Matheus falou, pô, dá certo, velho, me dá tuas notas, me dá teu boletim, teu histórico, e eu vou mostrar pro Marcelo, que era o coordenador, né? O Marcelo e o Rafael. O Rafael era o coordenador do ITA e o Marcelo é o coordenador da turma média. Aí ele foi e mostrou, né? Mostrou e tudo mais, falou com o Rafael e tal, aquela coisa. O Matheus fez esse meio de campo pra mim. E aí eu consegui a bolsa. E o Matheus falou, pô, vem com tudo. Só fiz as malas e fui. Não sabia nem onde eu ia ficar, onde eu ia morar lá. E aí eu fiquei lá, inclusive eu fiquei num pensionato. Morei um tempo em Fortaleza, assisti as aulas, inclusive o 2020 inteiro foi com o Aritsá. Inclusive sou muito grato a ele, a Marcelo, a Ariane, o pessoal que me deu um suporte muito legal para além das aulas. E aí eu fui, saí de Campina Grande, eu moro em Campina Grande na Paraíba e fui para Fortaleza. Eu sou do Ceará, né? Eu sou de Juazeiro do Norte, então tenho família lá em Fortaleza, mas minha família não morava em Aldeota, que é onde ficava o colégio. Aí, beleza, fui para lá, estudei muito e tal, veio a pandemia, continuei estudando em casa até quando foi setembro. Aí em setembro, uma veterana da UPE, que é a Universidade de Pernambuco, falou comigo que eu tinha colocado meu nome na lista de espera lá. Ninguém acreditava que eu ia passar, porque o certo era eu ter deixado a nota na UFCG, que era a universidade que eu queria. Mas aí eu falei, não, vou deixar na UPE, porque é uma faculdade que eu tenho mais chance. Mas eu tava, sei lá, em oitavo na lista de espera, nono na lista de espera. Era difícil, porque são poucas vagas, acho que eram 15 vagas, 20 vagas, então era difícil chamar. E aí a veterana falou comigo e disse assim, pô, você vai ser chamado. E eu pensei que era pegadinha, que eles estavam brincando comigo, enfim. E aí a Renata, inclusive, a minha veterana. E aí eu, cara, em setembro, isso acho que foi setembro, junho, por ali. E eu fiquei, pô, vou passar. Aí eu fui fazer a UES em Fortaleza e tal, e depois quando eu voltei eu falei, mano, acabou, não vou mais estudar porque eu vou passar. E aí era uma realidade e tal, eles chamaram em novembro só. E eu fiquei um tempo sem estudar. E quando eu fui chamado, aí que eu fiquei de boa mesmo. Eu relaxei durante muito tempo, de setembro até janeiro. Aí, como eu já estava inscrito no Enem, eu falei, pô, vou fazer o Enem, né? Beleza, eu já estou inscrito mesmo, é o meu último Enem, vou embora, depois vou lá para o UPE e tchau. Minha meta era ficar na UFCG, Universidade Federal de Campina Grande. Minha meta. Mas aí não tinha conseguido, pô, vou ficar na UPE. Fiz a prova. E eu fiz em Fortaleza o cursinho do professor Diego Pereira, que inclusive é o melhor professor de redação do país. O cara é muito bom. E ele mudou. Depois eu faço um vídeo sobre isso. Depois eu faço um vídeo sobre redação. Se vocês quiserem, coloca aí nos comentários. Cara, eu quero um vídeo sobre redação. A minha mudança de mentalidade com a redação e que ele foi um grande responsável por isso. E aí eu já estava bem de redação e tudo mais, mas eu ficava fazendo as redações, uns simulados ali e tal, mas não era um estudo frenético como eu estava o ano inteiro. E aí quando chegou no Enem, eu fui mais tranquilo, fiz a prova e fiz 803 de média. Sendo que todas as minhas áreas foram acima de 700 pontos. Não tem nenhuma área que foi abaixo disso. A menor foi 704. E eu fiquei muito feliz e entrei na UFCG aqui, né? E aí foram 5 aprovações, 3 em universidades particulares e 2 em universidades públicas, que é a UPE e a UFCG. E eu fiquei muito feliz por isso. Porque quando fechou com chave de ouro que o Ari de Sá me proporcionou, que Fortaleza me proporcionou, que foi um novo jeito de estudar, uma nova forma de pensar o estudo. Eu já tinha um estudo muito bom, ou seja, eu tinha tirado 772 estudando em Campina Grande, na Paraíba, e eu tinha condições de passar na universidade pública, e como passei. Mas quando eu fui para Fortaleza, eu tive uma nova visão, sobre a UES, né, a Universidade Estadual do Ceará, aprendi a estudar, os professores me ajudaram muito, os coordenadores, a psicóloga, enfim, os meus amigos, enfim, muito bom mesmo. Basicamente, minha trajetória é isso. Eu fui galgando, fui evoluindo aos poucos, foi um processo. E é isso que eu quero trazer para vocês entenderem que não é da noite pro dia que se passa em medicina. Mas também não quer dizer que você passa 10 anos para passar. Não. Se você tiver estratégia e você começar a pensar a prova de um jeito inteligente, de um jeito mais fácil, mais leve, você consegue ser muito mais prático na hora de escolher suas questões, de acertar as questões. E nesse último eu tinha feito 151 questões. Para quem quer saber, o Enem 2020 eu fiz 151 questões e tirei 803,4 de média e 980 na redação. Aí, outro vídeo, eu vou falar sobre as minhas notas. Beleza? Um cheiro, galera. Continue acompanhando, viu?